Bom dia. Davi, pastor. Tudo bem, gente? Procurei entrar um pouquinho antes para a gente verificar a questão de áudio, se a transmissão está rolando bem. Paz, pastor. Benja. Essa daí eu gosto, pastor. Todo o som. Vamos esperar uns 5 minutinhos. O pessoal vai chegando e a gente já começa a nossa classe hoje. Bom dia, gente que está chegando. Gente, como que tá a transmissão por enquanto? A imagem tá boa, a fluidez tá boa, o som tá sendo bem captado. Daqui a pouco eu abaixo um pouquinho a música na hora que a gente começar a falar para poder ficar mais inteligível, mas por enquanto tá rolando. Alguém dá um ok para mim, por favor? Dona Eva, Claudete, Meire, paz, Cláudio, tudo bem? O Edu, na verdade, o Edu falou assim, esse cara de barba parece outro professor, sem barba, de camisa florida, já deu aula outra vez. Na verdade, a gente está fazendo, é uma tática, entendeu? Essa tática a gente consegue dobrar o número de professor da escola. Ah, que bom, Beijo. O Beijo está falando que o som e a imagem estão ótimos, que bom. Oi, Edna, bom dia. Paulinha, tudo bem? Raquel, Carol, bom dia. Adão, paz e graça, irmão. A Carol tá falando, boa tática, não é? A gente vai se virando, né? Lições da quarentena. A gente vai desenvolvendo técnicas diferentes para atingir os mesmos objetivos. Eu vou falar que, na verdade, a minha intenção era ficar sem barba por mais um tempo, cara, mas eu não aguentei a pressão, foi muita crítica negativa e eu fiquei perturbado. Então, eu dormi de um jeito e acordei de outro. A barba cresce muito rápido. Sabe, o pessoal tá só chegando. Mais 2 minutinhos por aí a gente já começa a nossa live, tá, gente? É só mais um pouquinho de paciência que é para as pessoas irem
e também conseguirem acompanhar desde o começo, né? Eu sei que as nossas lives ficam gravadas e até uma dica, quando a gente não consegue absorver todo o conteúdo, quando a gente não consegue acompanhar do começo até o final e de repente perde um pedacinho da mensagem, as nossas lives, todas as aulas das escolas dominicais, os cultos, eles estão todos gravados. Então a gente às vezes fica se expondo a determinados conteúdos na internet aí, ou assistindo coisas na televisão que de repente elas não trazem um entendimento melhor, ou trazem uma edificação, né? E sendo que a gente tem um material que já está disponível para a gente, tá? Pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós confiamos, isso é muito importante. O conteúdo a partir de pessoas que você conhece, né? E ele está lá disponível, então a gente pode voltar depois, assistir as lives, assistir os cultos, isso é muito bom. O pastor está colocando boa dica, e é verdade. Inclusive a gente está na nossa igreja com toda quinta-feira, estão sendo postados os cultos, as palavras mais antigas, as pregações mais antigas. Cara, isso é edificador. Isso vale muito a pena. E eu gostei também do nome que deram, como que é, pastor? Vale a pena crer de novo. Muito bom, muito bom. Graça e paz, dona Eva, como a senhora está? Saudade da senhora. A Mary está colocando verdade, Felipe. Vemos tantas besteiras na TV, mas temos lives maravilhosas. Amém. Que bom, né, que temos esses talentos aí à disposição. Então vamos aproveitar, gente. Vamos prestigiar, vamos aproveitar, vamos nos edificar, né? Márcia, bom dia, tudo bem? Graça e paz. Meus irmãos, vamos começar nosso estudo, a nossa aula dominical, hoje, dia 17 de maio de 2020. Ontem, inclusive, eu e minha família, nós completamos 60 dias dentro de casa, em quarentena. E eu queria perguntar para vocês, como que vocês estão? Como que a gente vai levando essa quarentena? De que maneira o que a gente está absorvendo desse aprendizado? Eu estava escutando um pessoal falando ontem, eu curto muito podcast, né? E eu estava escutando um pessoal conversando ontem num podcast, e a mensagem que eles estavam dizendo era essa: o quanto nós conseguimos extrair desse momento e o quanto permitimos que esse momento molde o nosso comportamento, e deve moldar daqui por diante, né? A gente não pode deixar um momento desse passar e não ser modificado de forma nenhuma. Isso não pode acontecer. Porque se a gente não conseguir aprender com esse momento, o que vai fazer a gente aprender? Não sei. Então a gente tem que aproveitar esse momento, aprender, compartilhar, né? A nossa vida. Inclusive o pastor Antônio Carlos Neto postou também uma mensagem,
eu não vou usar as palavras dele porque eu não consigo, mas o que deu a entender da mensagem dele é assim: a gente não pode levar o nosso ritmo de vida da maneira como nós levávamos antes da quarentena e continuar vivendo dessa maneira nesse período e depois disso. Tem pessoas que estão passando necessidades reais agora e a gente tem que se comportar de uma maneira diferente. Amém? Então vamos lá. É pela graça que nós estamos aqui reunidos para conversar novamente, né? E eu digo novamente porque já é a segunda vez que eu venho dar essa aula na escola dominical. A Claudete, que é a nossa superdiretora, ela fez esse convite e esse convite alegra meu coração porque eu entendo que existe um nível de carinho e de cuidado que a gente tem com a nossa comunidade, né? E nós passamos juntos aí nesse período por aulas excelentes, né? O Mateus inclusive, ele continua dando aula para os juvenis. Eu, o Renan, o Silas, nossa aula fantástica, o Emerson, a Débora, a Flávia, a Marilene, foram todos professores, foram todos ferramentas diferentes usadas por Deus. E eu tenho certeza que de uma maneira particular, única, especial, cada um com um olhar diferente, e Deus usou essas ferramentas diferentes para tocar a vida de famílias e lares diferentes, né? Então, para a gente dar mais um passo nesse sentido, a Claudete ela me propôs um tema. E o tema é o seguinte, para quem gosta de título: os súditos do rei e as redes sociais. E se eu puder completar com alguma coisa, Éfeso a partir de Apocalipse. Amém? Então vamos fazer uma breve oração para a gente começar a palavra. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Pai poderoso, Pai de honra, glória e poder, clamamos a Ti, Pai, pela Tua misericórdia, Senhor. Traz sobre nós o Teu Espírito, Pai poderoso, e nos guia mais uma vez no dia de hoje, Pai. Guia as nossas palavras, guia o nosso entendimento, para que possamos extrair, Senhor, o mais profundo, Senhor, conhecimento, Pai, que o Senhor só disponibiliza através do Teu Espírito, Pai, aquele conteúdo que transforma o nosso coração, Pai, e não unicamente informa as nossas mentes, Senhor. Nós buscamos uma mudança do nosso comportamento, Pai, e cremos que a Tua palavra é suficiente e eficaz nesse sentido, Pai poderoso, mas não através somente do nosso entendimento, e sim através da renovação da nossa vontade, Pai. E para isso nós dependemos da Tua graça, do Teu Espírito, Senhor. Então clamamos a Ti, Pai, esse Espírito, Senhor, que é imaterial, Pai, esse Espírito que não enxerga, Pai, obstáculos, Senhor, esteja em cada uma dos lares, em cada uma das famílias, em cada uma das casas aqui representadas, Pai poderoso, e que vá além, Senhor, esse Espírito que nos une, Senhor, esse Espírito que apaga as nossas diferenças, Pai, porque nos aponta diretamente para Cristo, Pai. Traz sobre nós, nesta manhã de domingo, Pai. Clamamos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos, amém. Bom, as redes sociais hoje, elas são a nossa voz no mundo. E se não são completamente, pelo menos boa parte da nossa interação com o mundo tem acontecido através das redes sociais. Ainda mais agora que na nossa história, a gente está vivendo um momento de isolamento, né, social, fisicamente afastado uns dos outros. E isso tem aumentado nesse momento, mas não começou agora. Já tem algum tempo que a gente vem se relacionando dessa forma. A gente vem se relacionando pela internet com os nossos irmãos na fé, os nossos familiares, os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, o mundo em geral. Pessoas que inclusive a gente não conhece, né? O mundo em geral. Nós estudamos, nós trabalhamos, nos divertimos, nos entretemos, né? Assistimos filmes, tudo através da internet. E na verdade hoje, para a maioria de nós, existe mais informação na internet a nosso respeito. Nós construímos um perfil na internet com mais informação a nosso respeito do que muitas vezes compartilhamos com os nossos próprios familiares dentro de casa. Então é possível que alguém que não te conheça fisicamente tenha mais informação sobre você do que a pessoa que mora no quarto do lado, né?
E aqui, gente, eu quero deixar uma primeira reflexão para nós, todos nós. Se uma pessoa que não conhece a Jesus Cristo, ela entra no nosso perfil e ela tem acesso a todas essas informações, quanto tempo essa pessoa ela vai demorar para descobrir que a gente é cristão? O que o nosso perfil fala a nosso respeito? Olha, eu não estou falando sobre postar verso bíblico, não. Eu estou falando que vai muito além disso. O que o nosso perfil reflete das nossas ações. Sabe que, em muitos casos, o mundo nos vê como algo não atraente. Um cristão não atraente. E, para deixar claro, eu não estou falando de beleza, tá? Mas é que esse é um termo que é usado por um pastor que eu acompanho, chamado Timothy Keller, num dos livros dele, cristão não atraente. Isso é como o mundo nos enxerga, porque a gente se trata muitas vezes com muita dureza, muita rispidez, agressividade. E em vários comportamentos, várias vezes, nosso comportamento tem sido um testemunho duvidável de Jesus Cristo nas nossas vidas. Isso para dizer o mínimo. Dessa forma, a gente acaba produzindo um tipo de vacina contra o Evangelho que a gente prega. E quando a gente vai falar de Jesus Cristo para essa pessoa, ela automaticamente lembra não só do que a gente está falando, mas ela lembra do nosso comportamento. E pensando nesse tipo de situação, me vem à mente uma passagem que ela está em Mateus, no capítulo 7, versículo 28 e 29. E diz assim: Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava com autoridade e não como os mestres da lei. Jesus, ele é íntegro. O discurso de Jesus combina com um comportamento que combina com um sentimento. Sabe, o Evangelho ele já contém dentro de si todo o elemento transformador e impactante que ele precisa para chocar quem ouve. A gente não precisa de um comportamento subversivo para isso. O Evangelho já tem essa mensagem. E o que acontece é que o nosso comportamento faz com que essa mensagem, muitas vezes, ela não chega de maneira completa nas pessoas, porque o nosso discurso, o nosso comportamento, ele não concorda com o nosso discurso. E a gente fala de amor, mas muitas vezes a gente age com raiva, né? Dessa forma, o relacionamento, essa interação, ela fica muito prejudicada. Pessoalmente, isso é difícil. E pela internet, isso ganha escala, isso aumenta. Muitas vezes a gente fala pela internet alguma coisa que a gente nunca falaria pessoalmente para a pessoa, né? Parece que a gente esquece que atrás dessa telinha tem uma pessoa lá atrás. Essa pessoa ela é de verdade, ela é de carne e osso, ela se magoa. Essa pessoa ela tem uma história. A gente não é um post. Nós somos pessoas atrás das telinhas. E a gente tem que lembrar disso, gente. Eu queria que... Vamos lembrar disso. Toda vez que você for digitar um comentário na internet, você vai comentar o que alguém disse, você vai comentar a foto de alguém, antes de você apertar o Enter, fecha o teu olho, pensa que aquela pessoa está na tua frente. Imagina aquela pessoa na tua frente. Qual que é a reação que ela vai ter quando ela lê o comentário que você escreveu? Ela vai ficar triste ou ela vai ficar feliz? Ela vai ficar amargurada ou ela vai ser edificada? A gente vai comunicar Cristo com o que a gente está falando? Dependendo do nosso comportamento, as dificuldades elas vão surgindo, a gente rompe relacionamento pessoal, isso é uma consequência, isso é um sintoma. E para explicar melhor, trazendo assim de forma bem prática para o nosso dia a dia de hoje, combinando com a situação que a gente está vivendo, a febre, por exemplo, ela é um sintoma. Ela é um sintoma, ela não é a doença em si. Da mesma forma, essa dificuldade que surge ou a quebra do relacionamento com o outro também é um sintoma.
E eu acho que é um sintoma de algo bem maior. Eu acredito que a quebra do relacionamento horizontal, ela seja um eco, um reflexo da quebra do nosso relacionamento vertical com Deus. Então, toda dificuldade que a gente experimenta hoje com o nosso relacionamento com o próximo, é um reflexo, uma dificuldade, um sintoma de uma dificuldade do nosso relacionamento com Deus. E quantas vezes a gente procura tratar o sintoma e não trata a doença? Quantas vezes a gente procura curar a febre, mas não cura a infecção? Acontece que a conta chega, viu, gente? A febre volta, infelizmente a doença fica pior e bem mais agressiva do que ela era antes. Então, como que a gente trata a doença? Como a gente recupera o nosso relacionamento com o próximo? Alguém tem alguma dica para passar pra gente? Vamos lá, gente? Alguém tem alguma ideia de como a gente faz isso? Porque a gente identifica o problema, mas a gente não pode parar aí. A gente tem que procurar a solução para ele. E alguém tem alguma ideia de como a gente procura essa solução? Vamos lá nos comentários, estou esperando. Vamos lá? O Renan disse respeito. Fato, meu irmão. Respeito. E o respeito começa quando a gente já imagina a pessoa na nossa frente. Mais alguma reciprocidade? A pergunta, pastora, é como nós tratamos essa doença que é a quebra do nosso relacionamento com o próximo. Busca constante do fruto do Espírito. A Clau falou, o pastor falou empatia, amor ao próximo. É verdade, meus irmãos. Todas essas respostas, elas apontam para isso. Ela aponta com buscar o próximo. E para trazer uma base teológica, para trazer um pouco de palavra para isso que nós estamos conversando hoje, aqui agora de manhã, eu vou resumir tudo e vou falar assim, ó, praticando o amor. Para começar essa caminhada, então, eu quero convidar todos os meus irmãos a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, por favor. Apocalipse 2. A pastora falou perdão contínuo, é verdade. E eu peço para os irmãos, assim que conseguirem achar o texto em Apocalipse 2, dá um ok, dá um joinha, que é para a gente dar seguimento no nosso estudo. A Lau colocou o amor. É sim, lá o amor. O texto está em Apocalipse 2 e eu vou ler o versículo 1. Tá? Bom, vamos lá. Eu acho que a maioria das pessoas já identificou. Ele é fácil de achar. É o último livro da Bíblia. Apocalipse 2 eu vou ler na NVT. Estou gostando dessa versão, gente. Ela não é velha não, ela é nova. E eu estou gostando dessa versão. Mensagem à igreja em Éfeso. É o nome da perícope. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei que tudo o que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência e sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu.
Arrependa-se e volte a praticar as obras que praticava no início. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto ao seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida, está no paraíso de Deus. Amém? Gente, para começar, a minha intenção de usar esse texto é usar ele como um guia para entender o amor de uma forma um pouco diferente do que a gente está habituado no dia a dia. Tá? Normalmente, pela nossa maneira de pensar, que foi herdada da cultura grega, a gente enxerga o amor como algo romântico, como algo abstrato, né? E é até difícil de você explicar para as outras pessoas o que é o amor, porque ele é algo abstrato. Mas a gente não pode esquecer que a Bíblia ela foi escrita por judeus. Né? João era judeu, Paulo era judeu, Pedro, Tiago eram todos judeus. Jesus era judeu. E o judeu ele tem uma maneira um pouco diferente de entender o mundo. O judeu ele precisa de um referencial um pouco mais concreto para entender o abstrato. Né? O judeu ele tem bastante dificuldade com conceitos abstratos. E eu vou explicar melhor. Se a gente falar hoje que Deus está no nosso meio, que o Espírito Santo está no nosso meio, a gente não tem dificuldade para absorver essa informação, para entender isso. Né? Porque a nossa mente já está preparada para essa informação. Mas o judeu ele vai ter dificuldade. Ele precisa do templo e a partir do templo ele consegue pensar em Deus. Né? E é por isso que eles necessitavam de tantas práticas, tantos rituais, roupas específicas, elementos físicos, materiais tocáveis que apontavam para o intocável. Né? Essa é a maneira como os judeus do século I entendem o mundo, e de forma concreta, de forma palpável, que é bem diferente da nossa mentalidade hoje e que da mentalidade grega. Mudou o nosso jeito de pensar. Amém? Eu espero ter deixado um pouco mais claro isso. E a gente não está acostumado com esse tipo de perspectiva. Mas o que eu quero dizer é que a gente não estava entendendo tudo errado, não. Né? O amor é sim essa coisa abstrata, mas ele também é algo concreto. E eu quero adicionar essa camada de entendimento que muitas vezes a gente deixa passar. Né? Contextualizando essa passagem em Apocalipse, João ele estava exilado na ilha de Patmos. É uma ilha que ela é isolada no canto do Império Romano, do vasto, gigantesco Império Romano daquele tempo. E João, ele estava exilado, não foi porque ele fez um post lacrador no Twitter. Ele também não escreveu um palavrão nos comentários da foto do Domiciano, que era o imperador romano daquela época. Não foi isso. O João ele estava exilado porque ele era o portador de uma mensagem. E ele também era o divulgador e testemunha dessa mensagem. Essa mensagem era o Evangelho. Essa mensagem era que o Kaiser, o Cristo, o Messias, o ungido, ele era Jesus. Ele não era a pessoa que estava sentada no trono de Roma naquele momento. O Messias é Jesus, não é qualquer outra pessoa. É dele toda a glória, é dele todo o poder. E isso era um confronto real para a estrutura de poder do Império Romano. Essa mensagem era bombástica para aqueles tempos. Né? E aqueles tempos que João vive, era por volta, quando ele recebe essa revelação de Apocalipse, a maioria dos estudiosos localiza por volta do ano 95 depois de Cristo. Né? Cerca de 45 anos depois que a comunidade cristã em Éfeso tinha sido fundada por Paulo. E a gente pode acompanhar isso no livro de Atos, por volta do capítulo 19, se não me engano. E está lá que é mais ou menos no ano 50 depois de Cristo, Paulo ele funda a comunidade em Éfeso, fica lá por algum tempo, cerca de 3 anos. Éfeso, depois de Paulo, pastoreado por Timóteo, e o próprio João também mora em Éfeso. Inclusive em Éfeso ele levou Maria, mãe de Jesus Cristo, para morar com ele em Éfeso e cuidou dela na velhice dela nessa cidade.
Por conta disso, a gente sabe que João ele conhece bem a igreja em Éfeso, ele conhece bem a comunidade de Éfeso. Além disso, a própria revelação do Apocalipse de Jesus Cristo ela já é plena, né? Então, João sabia muito bem do que estava falando. E a carta, quando a gente lê essa perícope, esse pedaço do texto, ela começa e ela termina com elogios de Jesus. Jesus reconhece os esforços, a perseverança dos efésios, que eles combatiam os perversos, que eles punham à prova os que se diziam apóstolos e descobriam que eles eram mentirosos. Né? Que Jesus também, assim como eles, odiavam as obras dos nicolaítas. Né? E muita gente tem um pouco de dificuldade, mas os nicolaítas era uma seita da época que envolvia misticismo, que envolvia feitiçaria, muita devassidão sexual também. Né? E quando Jesus alinha e faz esses elogios para a comunidade de Éfeso, ele mostra que os efésios contavam com uma boa teologia. Eles eram afiados na palavra, eles mandavam os versículos de cor. Eles tinham conhecimento da teologia. Né? É só assim que eles conseguiriam refutar os apóstolos, que se diziam os apóstolos, na verdade. Né? E eles tinham uma certa facilidade com a parte teológica da mensagem. Contudo, tenho contra você uma queixa. No versículo 4, que abandonou o amor que tinha no princípio. O primeiro amor, em algumas traduções. Então, Jesus ele exige que se arrependam e que voltem ao primeiro amor. Mas o que é esse negócio de voltar ao primeiro amor? Sabe que no versículo 5, logo em seguida, João dá uma dica. Né? O que é voltar ao primeiro amor? E alguém pode me responder? Alguém pode me dar uma ideia do que é voltar ao primeiro amor? Como a gente faz isso amanhã, na segunda-feira? Gente, podem passar pelo nosso chat, pelos nossos comentários, como a gente faz isso, como a gente volta ao nosso primeiro amor? Vamos lá. Vamos colocar um louvor de fundo aqui pra gente. Enquanto isso, sentir o amor de Deus, pastor, arrependimento, pastor completando, pastor, sentir o amor de Deus que nos leva a amar o outro, perfeito, pastor. Benja também um arrependimento. O arrependimento é constante, né? Mais alguém? Gente, a gente não está pensando que não existem as respostas erradas, tá? Existe um conjunto da compreensão. Lembrar de onde caiu e se arrepender, sim. Silvana colocou pra gente. A Paulinha nos entregar novamente a Jesus. Thaís escreveu tudo. A gente só precisa tomar um certo cuidado em não confundir esse primeiro amor com aquela busca incessante por sentir emoções, como se Deus só estivesse presente quando a gente sente um arrepio ou quando a gente cai no choro. Eu não sou contra sentir emoções, gente. Eu mesmo sou daqueles que choram. Mas tem que haver um outro termômetro para a gente atestar a presença e o amor de Deus. Tá? Ler a Bíblia, orar mais. Isso é sim um retorno ao primeiro amor, mas se isso não transforma a nossa atitude prática do dia a dia, a gente recai no problema que a comunidade de Éfeso estava passando na época que a carta Apocalipse foi escrita para ela.
E aqui nesse texto, eu quero colocar que voltar ao primeiro amor é preciso se arrepender, como foi colocado nos nossos comentários, e praticar as obras que praticava no princípio. Obras concretas. Isso não é abstrato. Isso é o amor concreto. Mas aí surge outra dificuldade. Que obras são essas? O que era praticado no começo, e João não diz nessa carta, mesmo porque ele não precisava, afinal ele estava escrevendo para os efésios que deveriam saber, afinal eles tinham uma teologia muito bacana, né? Uma teologia bem elaborada. O problema deles não era a teologia. O problema dos efésios era a prática. Jesus, através do apóstolo João, diz para os efésios o seguinte: conhecer a palavra e praticá-la é praticá-la. Viver a palavra de forma concreta. Amém? Então eu não quero... Vamos desromantizar só um pouquinho o termo amor, porque ele é sempre muito carregado de emoção para a gente, mas vamos desromantizar só um pouquinho e vamos tornar ele mais prático. E eu quero convidar a igreja a descobrir o que os efésios sabiam, mas não faziam, né? O que o amor, como é o amor concreto na carta de Efésios. Vamos dar um sobrevoo no texto e eu vou focar um pouco mais na segunda parte do livro de Efésios, que começa no capítulo 4, mas é como se Jesus estivesse falando assim: crente, sabe a carta que Paulo escreveu para vocês? Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, vocês estão indo bem. Agora, vamos dar uma repassada do capítulo 4 para o capítulo 6, porque deu ruim nessa parte. Vamos dar uma fortalecida do capítulo 4 ao capítulo 6, e é esse caminhar que eu quero fazer com vocês agora de manhã. Para começar, vamos falar um pouquinho da comunidade. O que era Éfeso? O que era essa cidade Éfeso? Éfeso, ela era a capital da Ásia Menor. Hoje é a região da Turquia. E naquele tempo, quando a comunidade cristã foi fundada, por volta de 50 depois de Cristo, no primeiro século, ela já contava com mais de 300 mil pessoas, mais de 300 mil habitantes. Ela era uma potência econômica, ela era uma rota comercial do Império Romano, né? Ela concentrava gente de tudo que era lugar do mundo antigo. E lá também havia o templo da deusa Diana, a filha de Júpiter na mitologia romana. E esse templo ele era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele era feito de mármore branco, ele entalhado com vários detalhes em ouro. E o templo ele era 4 vezes maior que o Partenon de Atenas. Ele era o maior templo da época dele. E nesse mesmo templo também era cultuado uma outra divindade mitológica romana, que era o deus Baco do vinho. Nesse templo, templo de Diana, as sacerdotisas, elas eram sacerdotisas, elas ofereciam um sexo cultual aos adoradores que visitavam esse templo, como forma de adoração à deusa, né? E quando elas engravidavam, elas não poderiam criar os filhos dentro do templo, elas acabavam abandonando os bebês pelas ruas, gente. E recém-nascidos. Então Éfeso era uma cidade que ela tinha um problema de muitos órfãos e um problema de identificação do amor paternal, né? Éfeso ela tinha um turismo religioso muito intenso também, porque será, né? E o comércio ele dependia bastante desse turismo, vendendo hoje o que a gente imagina seriam as lembranças do templo, né? Souvenirs, pequenas lembranças. Tinha uma espécie de peregrinação religiosa para essa cidade. Além disso, tinha os adivinhos, magia, simpatia, feitiçaria. De um modo geral, isso era muito comum naquela cidade. Eram vendidos bastante códex com pergaminhos, com simpatias para o dia a dia. E isso era caríssimo, né? Isso acabava gerando uma renda bem grande para vários comerciantes naquele tempo. E quando o Evangelho entra na cidade, através do testemunho de Paulo,
muitos comerciantes, eles viram seus negócios acabar, né? Em Atos, no livro de Atos, é relatado que as pessoas se convertiam e queimavam os utensílios e esses códex de magia em praça pública. O comércio religioso da cidade, ele chegou ao colapso. Agora você imagina a quantidade de homens ricos e poderosos, irados, enlouquecidos. Essa era Éfeso, gente. E a gente achando que ruim mesmo é o pancadão na Brasilândia, né? Não era só isso, não. Não é que ele seja bom, mas a realidade que a igreja enfrentou sempre foi desafiadora. Então é nesse caldeirão fervente que se levanta a comunidade cristã em Éfeso, onde Paulo ele fica cerca de 3 anos depois vindo de Corinto. Ele passa para Éfeso, mora lá por 3 anos, depois disso Timóteo, como a gente já tinha falado, e depois de algum tempo, o próprio João pastoreia a comunidade de Éfeso, né? E de lá ele escreveu as epístolas dele, de lá ele escreveu o Evangelho segundo João, e quando Paulo sai de Éfeso em direção a Jerusalém, sentido de Jerusalém, ele é preso, ele é levado para Cesareia, depois de Cesareia ele é levado para Roma, onde ele continua preso, e de Roma ele escreve, mais ou menos uns 5 anos depois de ter saído de Éfeso, essa carta, que a gente vai fazer um sobrevoo agora, endereçado aos Efésios. Tá? E como eu disse antes, eu vou focar um pouco mais na segunda parte da carta, mas eu preciso frisar o capítulo 1, versículo 1. Diz o seguinte: Éfesos 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Paulo, ele identifica o destinatário dessa carta. Escrevo essa carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Ela não é uma carta aberta ao povo da Ásia Menor, ela não é uma carta aberta a todos os habitantes da cidade de Éfeso. Existe um destino certo. São seguidores fiéis de Cristo Jesus. Então, quantas vezes a gente tem a atitude de cobrar verdades cristãs, atitudes cristãs de pessoas que não estão comprometidas com Jesus Cristo, né? A gente perde tempo, a gente fica bravo, a gente faz tweet mal criado, às vezes recheado até de palavrão, para cobrar um entendimento sobre Cristo por gente que nem sequer conhece o Evangelho. Olha, seria até estranho que essa pessoa que não é convertida tivesse uma revelação à la Pedro de quem é Jesus. Quando eu vejo um filme que deturpa a imagem de Jesus Cristo, ou quando eu vejo um desfile de carnaval humilhando o Senhor Jesus Cristo, eu fico triste. E eu fico triste por 2 motivos. Um é porque isso é mais um fato do que o mundo jaz na escuridão, jaz no maligno. Isso corta meu coração. E o segundo motivo é que isso também demonstra a minha incapacidade de comunicar o Evangelho. Eu não fui uma ferramenta eficaz. E isso denuncia o meu pecado. Não adianta eu jogar toda a culpa neles e lavar as minhas mãos. Eu tenho parte dessa culpa. Né? Ruim, né? Bom, seguindo o restante do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo ele faz um apanhado do resumo teológico, né, dele, e tudo que ele ensinou quando ele estava naquela cidade, e que fala que nós fomos aceitos por Jesus Cristo, adotados pelo Pai, fomos abençoados, fomos redimidos, selados no Espírito Santo, sempre em louvor para a glória de Deus, sempre em louvor para a glória de Deus. Paulo ora pedindo sabedoria e revelação para aquele povo, para que conheçam plenamente a Deus e conheçam a esperança do chamamento deles, a herança de uma vida eterna, conhecendo cada vez mais o Senhor. Paulo explica como o pecado trabalha contra nós,
Paulo explica como Deus trabalha primeiro em nós, para depois, através de nós, e para as boas obras, né? E que para isso Deus usa dois tipos de povos: os hebreus, os judeus, os hebreus, e os gentios, ou seja, o mundo todo. Então, antes, o que era irreconciliável, a água e o óleo, através de Cristo é unido. Fica inseparável. Esse é o grande plot twist. Essa é a grande virada dessa história. Aquela promessa que foi feita para Abraão, que através dele serão benditos todos os povos da terra, ela se torna real com a ressurreição de Cristo, que se entregou em sacrifício no nosso lugar. Deus tem um único povo a partir de Jesus Cristo. Para aqueles tempos, essa é uma notícia bombástica, gente. Essa é uma notícia reveladora. Os judeus tratavam o resto do mundo como cães, que eram animais impuros na mentalidade judia. E o resto do mundo enxergavam os judeus como um povo inferior. Eles se odiavam. Mas através de Jesus Cristo, Paulo está falando que não existe mais essa separação, que o mundo caiu, que o véu rasgou e que agora existe um povo através de Jesus Cristo. Essa foi a teologia que Paulo coloca do capítulo 1 até o capítulo 3 do livro. Então, quando a gente continua a ler essa carta e chega no capítulo 4, a gente nota uma mudança no tom de Paulo. É como se Paulo ele dissesse: então, pessoal, sabendo tudo isso que a gente já explicou, que a gente já conversou, sabendo disso tudo, de toda essa bagagem teológica, que eu já acabei de falar inclusive, conhecendo a parte teórica, o que se espera de vocês, o fruto disso é o seguinte. E daí Paulo entra no capítulo 4. Tá? E para fim do nosso estudo aqui, para também não ser tão exaustivo, eu vou pegar o capítulo 4 e o capítulo 6 e eu vou tentar fazer uma separação em 6 tópicos diferentes, gente, que é para fim de estudo mesmo. E depois eu vou disponibilizar esse estudo nas nossas redes sociais da nossa igreja e da nossa escola dominical. Tá? Se você está assistindo a live e não faz parte da nossa escola dominical, é só entrar em contato, pedir nos comentários que a gente envia também. Tá? Então eu vou tentar resumir o que Paulo coloca do capítulo 4 até o capítulo 6 em 6 pontos diferentes, que é para a gente conseguir ter um pouquinho de foco nesse sentido. Vamos lá? Ponto 1. Unidade na diversidade. Capítulo 4, de 11 a 17. Sabe, existe um senso comum enganoso na palavra unidade. Muita gente confunde unidade com uniformidade, e são conceitos bem diferentes. Uniformidade, ela acontece quando a gente não enxerga a diferença entre os personagens. São todos iguais, como se fosse feito em série, programado para falar e para fazer igual. Né? Uniformidade não. Uniformidade a gente consegue enxergar as diferenças entre as pessoas, entre os personagens. Eles não são iguais, mas eles caminham para o mesmo sentido. Né? E essa é a principal diferença. É a pluralidade, a diversidade de pontos de vista, de tipos de vida, mas todos apontando para o mesmo alvo. Essa foi a maneira como a nossa própria escola dominical se comportou nesse momento de pandemia. São várias maneiras de comunicar a mensagem de Jesus Cristo, mas que unidas elas funcionam bem melhor, não é verdade? Então, para construir esse ensinamento, Deus usa essa maneira também, a unidade, para construir a própria história, né? Criando, preservando a unidade. Amém? E, gente, alguém pode me dar um bom exemplo de unidade? Alguém tem alguma ideia de como dar um exemplo de como seria uma unidade, como a gente pode atingir a unidade? A Silvana colocou: não somos melhores, diversidade na unidade.
um bom exemplo de unidade, gente? Eu acho que se a gente pudesse, o melhor exemplo de unidade seria a própria Trindade. Ela é perfeita, é uma unidade perfeita. Acho que nada que existe hoje a gente consegue até usar como exemplo para explicar a Trindade, tamanha perfeição dela. Mas a gente pode mirar nela, caminhar na direção da unidade. É claro que a unidade ela só se forma também ao redor da verdade, né, gente? Só se forma ao redor do que é eterno. Lembrando o que Paulo escreveu, inclusive no capítulo 1, versículo 1 dessa carta que a gente leu, é ao redor de Cristo que a unidade se forma. Então a gente não pode se enganar com um pensamento que, independente de Cristo, todos serão perdoados. Isso não é unidade, isso é engano, né? Se a gente não aceitar que Jesus Cristo ele é único, ele é o suficiente Salvador, e a gente não se arrepender, a gente fica longe da cruz e a gente rejeita o sacrifício de Jesus. Deus, ele é Deus de todos. Tanto faz se você acredita ou não, ele continua sendo Deus. E um dia todos nós estaremos diante dele. A diferença é que, através de Cristo, buscando viver como Cristo, a gente chega nesse dia do julgamento como filho, lavado, remido no sangue do Cordeiro, e quem não se converter vai chegar nesse dia por conta própria. E, gente, só para dar uma informação, não tem um santo sequer. Ninguém consegue produzir salvação por si mesmo, nem para ninguém. É só através de Jesus Cristo. Eu quero contar brevemente uma história aqui sobre diversidade que aconteceu com a gente no começo dessa pandemia. A minha esposa ela está em home office, mas para começar o home office a gente precisou buscar alguns equipamentos que estavam na empresa que ela trabalhava, né, que ela trabalha inclusive, graças a Deus. E eu e ela fomos de carro até essa empresa, ela fica no centro de São Paulo, num lugar que inclusive a gente não consegue estacionar. É uma rua que ela é fechada, ela é um calçadão. Então eu deixei a minha esposa para retirar o material que ela precisava e estacionei meu carro numa rua próxima ali, que é para poder aguardar. Ela ia demorar uns 20 minutos, meia hora para poder concluir o que ela precisava, né? E fiquei lá esperando dentro do carro. E nisso veio uma pessoa, uma senhora, que devia ter ali por volta dos 40 anos de idade, e ela estava vestida como se trabalhasse em um dos escritórios que tem ali naquela região, dos milhares de escritórios que tem ali. Estava bem vestida, bem vestidinha tudo, e eu observei, ela estava parada ali na esquina, e chegou um caminhão, ela foi até o caminhão, conversou ali, provavelmente pediu alguma coisa. Essa pessoa do caminhão aparentemente não deu, ela voltou meio entristecida ali para a esquina, e ela me viu parado dentro do carro. E ela ficou assim uns 5 minutos olhando para o carro, como se ela tivesse juntando coragem, né? Me passou como se ela estivesse juntando força, juntando coragem. Daí ela veio andando, ela encostou na janela do carro e daí ela pediu se eu tinha qualquer coisa, qualquer ajuda para dar para ela. E me cortou o coração. Eu tinha todo o dinheiro que eu tinha, eu não ando tanto com tanto dinheiro hoje em dia, a gente está super acostumado a usar cartão, né? Mas eu acho que eu tinha uns 10 reais, juntando moeda, tudo, peguei e dei para essa moça, e ela virou as costas e foi embora. E a gente não sabe como as pessoas saem de casa, o que elas estão passando, né? E eu fiquei muito triste, porque eu vi ali, me parecia uma pessoa que saiu para trabalhar em casa e se deparou com uma notícia bem ruim, e muitas vezes talvez não tivesse nem como voltar para casa, né? Isso foi impactante para mim. Foi o reflexo da crise que a gente já estava começando a viver. E logo em seguida, essa moça ela foi embora, ela não voltou para aquela esquina onde ela estava. Logo em seguida, 5 minutinhos depois, vieram andando duas senhoras, aparentemente assim, tipo 70, 75 anos cada uma um pouco mais idosa do que a outra, e elas vinham andando, as duas bem devagarzinho de máscara. E gente, para mim ali foi Deus abrindo meu entendimento.
que aquelas duas senhoras, elas vinham conversando e, e uma falava assim para a outra: não, ele morreu. Aí a mais velha assim falou: mas como ele morreu? Não, ele morreu com Covid. Aí a mais velha: mas ninguém me avisou nada. Eu queria me despedir, eu precisava ir me despedir. Ele era meu amigo, eu queria ir me despedir. Gente, isso uma distância a 7 metros, 5 metros da janela do meu carro. E ela, naquele momento que ela recebeu a notícia, aquela senhora mais idosa, ela deu uma titubeada e para mim eu imaginei que ela quase fosse cair, mas a outra foi e amparou. Eu pensei em sair do carro para ajudar, mas eu fiquei com medo porque de repente a gente sai do carro e vai amparar uma senhora e o perigo de eu ser o agente de levar uma doença para ela. Mas aquela senhora ela se restabeleceu, mas ela começou a chorar pela perda e pedindo para outra para ir embora para casa porque elas tinham que se preservar. E ali eu vi a outra face dessa moeda, que é a morte. E com essa pequena experiência que demorou ali uns 15 minutinhos para compreender tudo, eu entendi que assim não tem uma resposta simples para a situação que a gente está passando. A gente não pode ser presunçoso para achar que o nosso ponto de vista ele atende todas as pessoas, porque a gente não atende. Tá? E eu só queria contar brevemente essa história para vocês, porque ela abriu um pouquinho a maneira como eu enxergava aquele problema. Às vezes a gente enxerga o problema a partir do nosso ponto de vista, e o nosso ponto de vista ele é exclusivo. O nosso ponto de vista ele não é inclusivo. Pessoas diferentes, perspectivas e necessidades diferentes, não erradas, diferentes. Amém? Bom, parte 2. Rejeitar o velho homem. Ela está no capítulo 4, entre os versículos 18 e 29. A palavra de Deus, ela não é uma lista de regras, ela não é um discurso moralista, e apesar de ela não abrir mão da moral, tá? Mas ela na verdade, ela é uma substituição de comportamentos antigos. Então, se a gente lembrar dos problemas dos fariseus, na verdade, é que o discurso deles era moralista. Conforme falou Jesus, eram sepulcros caiados, nas palavras do próprio Pai, e por fora lindos, pintadinhos, mas por dentro cheio de ossos secos e imundície. Eles viviam sobre regras, eles se gabavam dessas regras, mas o coração deles não era transformado. Eles viviam para não errar, né? Só que ser cristão não é sobre não fazer o que é errado, não é só isso. É sobre fazer o que é certo. Existe uma grande diferença entre uma coisa e outra. A maneira como a gente se dirige ao outro é preciosa na vida cristã. E tratar quem concorda com a gente, isso é muito fácil. Mas Jesus, na verdade, ele sempre nos ensina a ir além, a fazer o que é certo, a andar a próxima milha, a dar a outra face. Ao que rouba, pare de roubar. Que bom, pare de roubar. Passe a compartilhar. A nossa justiça, ela precisa exceder muito a justiça do mundo, sempre e muito além do que a lei do mundo exige. O Evangelho, ele não é para acomodados, né? E aqui eu quero dar um destaque um pouco especial no versículo 29. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que os ouvem. Sabe, eu não digo que a gente tem que concordar em tudo não, gente. Longe disso. Mas quando a gente usa expressões que menosprezam o outro, sejam pessoas do nosso convívio ou não, a gente está indo contra essa exigência de Jesus Cristo para voltar para o primeiro amor. Escutem com amor. Gado, jumento, ladrão, vagabundo. Quando a gente se refere dessa maneira a outros seres humanos, usando essas palavras ou expressões como
comuns hoje em dia. Eu vou excluir porque eu não quero mais ter contato com esse tipo de gente. Que tipo de gente inferior? Que pensa diferente? Ou ainda, quer que eu desenhe? Quantas vezes a gente vê as pessoas se referindo aos outros dessa maneira, diminuindo os outros, sabe? Irmão, a gente está falando de outro alguém que foi feito à imagem e semelhança do Deus Criador. E mesmo quando a gente está certo sobre um assunto, quando a gente fala com deboche, quando a gente fala com aspereza, a mensagem ela se perde e a gente fica mais distante do amor, viu? E imagina a tristeza do nosso Pai vendo o comportamento entre os irmãos. O amor sem verdade, ele não é mais do que paixão. Verdade sem amor é crueldade. Essa é uma frase de Wilfred Bion, que foi um psicanalista britânico. E não é assim. Muitas vezes a gente fala com crueldade, a crueldade nas nossas respostas. Às vezes sem querer, mas às vezes por querer. Quando a gente se considera assim, incontestável, top da revelação, quando a nossa opinião é a única que deve prevalecer a qualquer custo, a gente se torna desagradável. E as verdades que a gente tem, que a gente leva, elas são perdidas na nossa dureza. E elas revelam apenas uma coisa, gente, a nossa falta de humildade. Eu também não estou falando também, sabe, o que a gente posta, inclusive sobre pessoas públicas, tá? Eu estou falando isso e estou me incluindo nesse meio. O que a gente prega a gente. Então, quantas vezes a gente destila o nosso ódio contra esse ou contra aquele, contra artista, esportista, jogador de futebol, político, tanto faz. É necessário a gente parar, a gente precisa se arrepender desse comportamento. Mesmo que o resto do mundo todo faça, sabe? Pensa no dia do julgamento. Quando a gente estiver frente a frente com o nosso Senhor, aí ele abre o nosso Facebook e pergunta aqui, ó, o que é isso aqui que você escreveu aqui? Aí a gente faz a nossa cara de coitado, aquele cara de cachorro que caiu do caminhão de mudança, fala baixinho. Se todo mundo estava xingando, pai, ele vai olhar pra gente e vai falar assim, ó, você não é todo mundo. A mãe da gente já tinha dado esse spoiler, né? Mas brincadeiras à parte, esse tipo de comportamento ele não combina com alguém que seja templo vivo do Espírito Santo, gente. Entrar no Facebook, no Twitter e ficar xingando político e jogador de futebol não combina. E eu não estou dizendo que a gente não pode emitir opinião. Pode sim, a gente deve emitir opinião, a gente deve se posicionar. Mas a forma que a gente faz isso diz muito sobre a gente. Vigiemos. Amém? O pastor colocou, ixi, se abriu o Face e lascou. O Senhor tem a senha, Deus tem a senha. Ele não precisa da nossa digital para entrar no nosso celular. Gente, vamos caminhar. Tópico 3. A base da vida é o amor. E isso está localizado ali no capítulo 5, versículos 1 e 2. E o amor aqui, que é usado no texto, é esse amor prático, sabe? Nós somos chamados para imitar Jesus Cristo, inclusive na maneira de demonstrar o amor. Ele se entregou por nós. Isso exclui completamente a parte sentimental. Isso é pura prática. E a gente precisa entender definitivamente que o amor tem esse lado concreto. Sabe? A gente não pode esperar o momento de sentir no coração para ajudar alguém. Não estou sentindo de perdoar aquela pessoa. Gente, isso não existe. A gente lê a Bíblia e agir. Quando Jesus Cristo pregou o Evangelho e conversou sobre o Evangelho, ele não só falou de amor, ele praticou o amor na cruz. Ele se entregou em sacrifício vivo. É dessa forma que nós somos chamados a praticar o amor, em sacrifício vivo pelos nossos irmãos. Tá? Porque às vezes a gente acha que praticar amor são sorrisos e ser simpático o tempo todo.
Muitas vezes alguém com semblante fechado estende a mão, enquanto o cara que está sorrindo para todo mundo só dá tchau, diz que vai orar por você e muitas vezes nem ora, né? Então, ser menos simpático, ser mais ou menos simpático é uma questão de personalidade, gente. O Evangelho, ela não é a transformação da nossa personalidade, é uma transformação do nosso caráter, das nossas atitudes. Amém? A gente, quase todo mundo tem de cor João 3,16. É um texto assim brilhante na Bíblia, né? Mas a gente precisa ler também com atenção a primeira João 3,16. Eu quero ler aqui pra gente. 1 João 3,16. Sabemos que o amor de Jesus dá a vida por nós. Portanto, também devemos dar a vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de ações. Amém? É puxado. Gente, é só pela graça. A gente não pode se vangloriar do nosso comportamento, porque é só pela graça. Falta muito para todos nós. Isso é um caminhar constante. Caminhando agora para parte 4, viver de maneira pura, que está no capítulo 5, entre os versículos de 3 a 14. Eu estou um pouquinho mais acelerado para a gente não estourar muito no nosso horário, tá? E conseguir compreender a mensagem. Viver de maneira pura. Como viver de maneira pura, assim, num mundo tão contaminado? A gente deve fugir da aparência do mal e ser luz. A gente não pode se esconder nas sombras, sabe? O cristão, ele não pode ser uma pessoa na internet e uma outra pessoa fora da internet. E a gente também não pode se deixar levar pela futilidade, pelo pecado que brota na internet, né? Destacando aqui o versículo 5, podem estar certos que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino do Cristo e de Deus. Amém? Então, gente, vamos fugir das conversas tolas e vulgares. Elas não nos levam para lugar nenhum. Essas discussões intermináveis na internet, a única expectativa disso é provar que a gente está certo. É só isso. Ninguém quer falar de Jesus Cristo, a gente só quer se provar certo. Vamos nos preservar também, tá? Imagina que o Instagram ele seja o portão da tua casa. Aquele portão que dá acesso para a rua. Que foto que a gente coloca lá? Que foto que você colocaria no portão da tua casa? Outra coisa, que palavras você escreveria no muro da tua casa para que todos passassem e leiam? Você escreveria o que você posta? Então vamos nos vigiar. Eu quero lembrar que também eu não sou dono de Facebook de ninguém, muito menos de Instagram, nada disso. Essa não é a minha intenção. Também não quero incentivar ninguém a ficar procurando o erro de ninguém, o erro dos outros. Essa não é a minha intenção, pelo amor de Deus. Por favor, não. Cuidemos de nós mesmos para não ser tentados. Gálatas 6, leiam Gálatas 6. Avaliemos nós mesmos as nossas atitudes sem nos compararmos com ninguém. A minha intenção é mostrar o que eu entendi de Jesus Cristo nessa parte e como Ele nos orienta a retornar ao primeiro amor. Tá? Amém? Parte 5. Ser guiado pela sabedoria. 5, 15 a 20. O pastor Hernandes Dias Lopes define sabedoria como olhar a vida com os olhos de Deus. Saber quem somos em Deus e qual será a nossa herança. Além disso, viver segundo esse olhar, cuidadosos com o nosso modo de vida, aproveitando cada oportunidade. Se a gente está em casa, a gente pode redescobrir nossa família, aproveitar essa oportunidade, a chance de resolver coisas pendentes. O texto no versículo 18, inclusive,
ela nos ensina a gente não se embriagar do vinho, que causa descontrole, e sim do espírito. E eu gosto bastante dessa comparação com o vinho, porque ela funciona em outros sentidos também. O vinho entorpece. A gente fica anestesiado, incapaz de reagir. E é comum uma pessoa ficar horas incapaz, anestesiado, mexendo no celular ou no computador. Anestesiado para a família, entorpecido, descompensado e às vezes exagerado na reação com os outros. Que a gente prega a gente, né? Ao invés disso, precisamos nos encher do Espírito. Mas o que é nos encher do Espírito na prática? Às vezes a gente tropeça em alguns conceitos e não deslancha, né? O que é nos encher do Espírito na prática, amanhã, segunda-feira, por exemplo? Usando esse texto, dentro desse texto, é aplicar a espiritualidade cristã em todas as situações do dia a dia. No relacionamento com o garçom, com o porteiro, com o lixeiro, com o nosso chefe. Sabe? A maneira como tratamos o outro demonstra como está a nossa espiritualidade. Principalmente as pessoas que o mundo considera como hierarquicamente inferiores a gente. Tá? O mundo considera. Não considere você que é cristão, mas o mundo considera pessoas hierarquicamente inferiores a gente. Principalmente como a gente se relaciona com essas pessoas, como as nossas atitudes para com essas pessoas, elas demonstram como está a nossa espiritualidade. E a gente deve procurar, em cada situação, se for uma situação estressante, é uma oportunidade para a gente desenvolver a resiliência, a longanimidade, a mansidão, a temperança, a paz. Esses são os frutos do Espírito, gente, que está escrito em Gálatas 5. Revele esses frutos, transpareça esses frutos, porque está escrito que através dos nossos frutos nós seremos conhecidos, né? Dessa forma prática, estarmos cheios do Espírito de Deus. Vamos lá para o capítulo, parte 6 agora do nosso estudinho para acabar. Sujeitar-nos uns aos outros. Capítulo 5, do 21 ao 33. Sabe, sujeitar é muito diferente do que ser subjugado. E a gente confunde essas situações. Eu explico. Quando você se sujeita ao seu irmão, você se doa. Você coloca a necessidade do outro acima das suas. Já subjugar é contrário. É você colocar o outro abaixo das suas necessidades. Colocar o outro abaixo dos seus pais. E a palavra, ela nos conclama a nos sujeitarmos. Amarmos uns aos outros como eu. Amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim o mundo saberá que são meus discípulos. João 13:33. Como Jesus amou? Ensinando, servindo, perdoando, lavando os pés, doando a própria vida. O sacrifício ele é diário. Muitas vezes o sacrifício é invisível. Mas a gente deve fazer isso, porque foi o que Cristo nos ensinou, servindo. Quando a gente se sujeita uns aos outros, a gente forma um corpo. A gente é a igreja. Se a gente não se sujeitar, a gente é só um clube de pessoas que têm algum interesse em comum. Mas a gente é chamado a ser muito mais do que um clube. E aquele que começou a boa obra, ela vai completar até o dia de Cristo Jesus. Amém? Quando a gente se sujeita, nós valorizamos as diferenças. A gente não se considera melhor do que ninguém. Quando a gente se sujeita, a gente entende a riqueza que o outro contribui para o corpo e dessa forma a gente fecha o círculo do retorno ao primeiro amor. Quando o amor é restaurado, o relacionamento também é. O respeito, a empatia, o amor ao próximo transforma a maneira como a gente se relaciona e passa a dar testemunho de Jesus Cristo. E isso seja na internet, seja na minha casa, você restaura o relacionamento. Esses 6 pontos,
para mim, eles são a base onde o amor é construído, onde o relacionamento cristão ele é solidificado. E a partir daí, agiremos melhor no relacionamento entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre patrões e funcionários, entre todos, né? Mesmo que não tenha as mesmas opiniões, porque não é isso mais o que vai nos unir, não é a opinião que nos une, é o amor em Jesus. Amém? Gente, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês hoje. O que nos une é o amor em Jesus Cristo. Eu preparei esse estudo com carinho para passar para vocês. Eu fiz também um gráficozinho aqui, ó. É a roda do amor. Eu vou disponibilizar nas nossas redes sociais. Fiquem à vontade para passar se você achar que te edificou de alguma forma. A minha opinião ela não é única, a minha opinião ela não é definitiva, mas eu tenho certeza que ela compõe uma miríade de opiniões, e é assim que a gente cresce no corpo, na diversidade. Não somos todos mãos, não somos todos pés, somos diferentes, e essa na verdade que é a nossa vantagem, sermos diferentes. Amém? Que bom que eu acredito que algumas pessoas gostaram. Eu estou vendo algumas reações aqui, e eu quero encerrar com uma bênção que está em Efésios, inclusive o último versículo da carta aos Efésios, que diz assim: a paz seja com vocês, irmãos, e que Deus, o Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhes dê em amor e fidelidade, que a graça de Deus esteja eternamente sobre todos que amam o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, gente. Muito obrigado por estarem conosco. Muito obrigado por mais esse estudo. Espero realmente que isso tenha edificado, como eu fui confrontado quando eu estava preparando isso, né? Vários defeitos meus apareceram para os meus olhos, e eu acho que esse é um primeiro passo para a gente procurar o retorno do nosso primeiro amor, quando nós nos enxergamos a nós mesmos, como diz a palavra, quando a gente cai em si. Pedro caiu em si e mudou, e a gente pode cair em si e mudar também o que tem necessidade de ser mudado, e a gente tem que reforçar o que tem necessidade de ser reforçado. Amém? Muito obrigado mais uma vez. Eu vejo vocês à noite, unidos novamente, orando juntos novamente, assistindo o culto online no nosso canal do YouTube, com os nossos pastores amados, saudosos, que a gente quer tanto estar perto, e logo mais a gente vai estar todos juntos, unidos, nos abraçando, se Deus quiser, assim que tudo isso se resolver. Mas enquanto não se resolve, vamos aproveitar todas as lições que o Senhor Jesus Cristo tem para nos ensinar. Amém? Obrigado, gente. Até mais.